Você está aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus porque uma pessoa virou para mim e falou: pastor, vamos fazer uma campanha. E eu falei: irmã, eu não sou muito desse negócio de campanha, eu não sei, sabe? Eu não fui criado desse jeito, nunca tive nada contra, mas eu vim de uma outra escola. E aí Deus já tinha falado comigo sobre tempestade. E aí eu liguei para ela e falei: irmã, já tem um tema da campanha: vencendo as tempestades, ou vencendo a tempestade. Para vocês terem uma ideia como é que foi a minha semana, eu cheguei em casa, quando eu saí daqui muito bem. Eu cheguei em casa, eu passei uma madrugada terrível. Meu filho passou mal assim, demais. E eu comecei a passar muito mal, minha garganta inflamou, fechou. Eu ainda estou me recuperando, mas eu já creio na cura. Eu tive febre a noite toda e o nosso trabalho não nos permite ficar em casa. A gente não tem quem nos renda, a gente não tem carteira assinada. Então a gente não tem. Eu já trabalhei com dengue e só não trabalhei com Covid porque parou tudo e eu não podia contaminar as crianças. Eu também tive Covid. E aí eu falei: nossa, eu fiquei muito mal. E a primeira coisa que a gente lembra é da mensagem. Mas muito cuidado com isso, porque quem às vezes nos faz lembrar da mensagem é Satanás, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus está cuidando de nós. Só que eu entendo que a mensagem veio justamente para nos preparar por aquilo que nós já iríamos passar. Não foi a mensagem que me fez ficar doente. Não foi o inimigo que me fez ficar doente. Mas a mensagem veio para falar assim: olha, vocês vão passar por tempestade. Vocês têm passado por tempestade. Quem é fiel vai passar por tempestade. Porque estão pregando por aí que seja fiel e você vai ser rico, você vai conquistar. A gente ouve muitas mensagens de conquista, de conquista, de conquista. E aí as coisas não acontecem. E quando não acontece, o que a gente faz? A gente se entristece. Somos feitos de emoções. E aí o que acontece? Quem é o culpado? Eu recebi uma promessa que eu vou conquistar, mas não conquistei. Deus é o culpado. A gente não olha para o nosso erro, a gente não olha para os nossos desafios. E a gente muito menos olha para o profeta. A gente simplesmente quer conquistar porque a gente recebeu. Então existem muitas mensagens hoje em dia que colocam a igreja para cima. Está errado. Se vier de Deus, não. Se Deus mandou falar, claro que não. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é ministrar uma palavra para receber aplausos, porque o único que é digno de receber todos os aplausos é o Senhor Jesus. Estamos vivendo no fim dos tempos. A gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se você está passando por uma tempestade, imagina aquele povo. Será que foi a pregação que fez isso com aquele povo? A gente vê o caso do presbítero Eduardo aí, que aconteceu com ele. Ele deu um testemunho ontem aqui. Aliás, a consagração foi uma bênção. Será que foi a mensagem? A tempestade vem na nossa vida por dois motivos. Nós falamos isso na semana passada. Ou é pela correção, ou é pelo aprendizado. Quando a gente está fora dos trilhos, a tempestade vem para nos corrigir. Aconteceu com Jonas. Mas quando a gente está dentro dos trilhos, que a gente não entende por que veio a tempestade, é porque o Senhor quer nos ensinar. Sabe por quê, Leandro? O medo, ele rouba a nossa fé. E a gente não pode permitir isso. A luta tira a nossa esperança, faz a gente desacreditar. E o que o Senhor quer nos ensinar é que nós sejamos cheios de fé. E é através da nossa fé que nós vamos conquistar. Mas conquistar o que, pastor? Se eu trabalho há tantos anos e nunca conquistei. E você talvez não vai conquistar muita coisa aqui na terra. Talvez você não vai chegar a lugares tão altos aqui. Mas o Senhor te chama para outros lugares que não é aqui na terra. Me chama para outros lugares de conquistas que não vão ser aqui.
para lugares onde não há sofrimento, onde não há choro, onde não há dor, para lugares onde nós já temos uma casa própria. As pessoas viram para mim e falam: pastor, por que você não entra lá na Minha Casa Minha Vida? Você mora de aluguel há tanto tempo. Eu falei: eu vou morrer morando de aluguel porque eu já tenho uma casa. O Senhor, meu Pai, já preparou uma herança para mim. Só que ao contrário da vida física, né? A gente precisa esperar o nosso pai morrer, o pai físico, para receber alguma coisa. As pessoas, né? Mas o Senhor já morreu por mim, já morreu por você. Só falta a palavra se cumprir, e falta muito pouco. Então, as tempestades, elas vão chegar nas nossas vidas, e vai ser quando a gente menos esperar. Marcos capítulo 4, versículo 35, 41, diz isso, que Jesus tinha vários barcos, e Jesus de repente ele escolhe um barco para poder entrar, e ele fala para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Gente, com Jesus no barco eu vou para qualquer lugar, mas isso não quer dizer que eu não vou ter desafios, que eu não vou passar pelo caos. Os discípulos devem ter ficado todos felizes, alegres. Uau, eu vou tirar onda, eu vou atravessar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ao invés dele permanecer acordado, trocando uma ideia, batendo papo, ensinar alguma coisa, a Bíblia diz que Jesus pega um travesseiro e vai para a parte de trás do barco, e ali ele dorme. Os discípulos mesmo assim ficaram tranquilos, já estavam acostumados com aquele caminho, com aquela travessia. Só que a Bíblia diz que eles começam a passar por lutas, por uma tempestade sobrenatural. Por que, pastor, sobrenatural? Porque a Bíblia diz que só o barco deles entrava água, ventava, os outros barcos estavam numa tranquilidade. E aí a gente falou na semana passada que às vezes a gente olha para o barco do vizinho e fala: Senhor, eu sou tão fiel a Ti, e o camarada aqui da minha esquerda, da minha direita, nada acontece, mas é só comigo. Claro que é só com você. E aí você precisa glorificar a Deus e agradecer, porque o Senhor manda te dizer que Ele é contigo, e Ele te escolheu para atravessar, para chegar a um outro nível, para passar para um lugar onde você nunca talvez imaginou que você poderia chegar. Aleluia. Esse vento não é um vento para te afundar. O Senhor sabia que a história dos seus discípulos não ia terminar em uma tragédia naquele momento. A Bíblia diz que ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. No momento certo, Jesus vai se despertar do sono e Ele vai controlar o seu barco. Amém. No momento certo, Ele vai despertar e Ele vai dizer: ei filho, não sei por que você anda tão preocupado. Será que essa palavra está falando contigo? Não sei por que você está inquieto. Eu não sei por que você está passando por tanta inquietação e preocupação. Você não sabe que eu sou o Deus que acalma a tempestade. Os discípulos eram discípulos, mas não conheciam aquele que estava discipulando eles. Existem coisas que na teologia não faz muito sentido, e isso embaralha um pouco a minha cabeça, isso buga a minha cabeça. Porque quando a gente para pensar, peraí, o barco estava inundando de água, a água passava por cima. Como é que um homem, pastor, mas Jesus era Deus,
mas ele era homem. Ele sentia emoções, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele chorou, ele amava. E um dos seus maiores preferidos era João. Mas eu ainda creio que na briga ali dos seus preferidos havia Pedro. Para mim, não entra na minha cabeça que Pedro pudesse ficar de fora da lista de Jesus como um dos mais amados por ele. Porque acho que Jesus se acostumou com Pedro, de tão fanfarrão que ele era, de tão falastrão. Então eu acho que quando Jesus reuniu os discípulos e Pedro não estava, Jesus sentia falta de Pedro. Pô, cadê Pedrão, cara? Para me fazer aquela pergunta imbecil. Cadê Pedrão para querer dizer que não vai fazer? Porque cadê Pedro que não vai cortar a orelha do soldado? Eu ainda acredito que Pedro para mim era o cara que mais chamava a atenção de Jesus. Cadê Pedro? Que diz que eu não vou te abandonar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Sabe de uma coisa? A tempestade nos faz nos desanimar. A tempestade, ela nos faz a pensar que estamos fracassando. Isso aconteceu na pescaria. Os caras eram mestres do mar e não pegaram nada, mas Jesus vem e fala: joga a rede ali, cara, porque vocês vão ver o que é pegar peixe. E eles pegam muito peixe. Mas Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Para quem não sabe, na madrugada é a melhor hora do peixe. A hora que o peixe abre a boca para comer. Era o momento que eles pescavam, porque era um momento que tinha menos fluxo de barco, de embarcações no mar. E a Bíblia diz que eles jogam e eles pegam os peixes. Mas alguma coisa me chama muita atenção dentro dessa passagem. E eu falei: Senhor, é muito complicado eu pregar 4 semanas ao mesmo tema, na mesma passagem. O Senhor, quando eu estudava, Ele falava comigo: preste atenção na minha palavra, porque eu tenho coisas para revelar. Sabe? Para quem vai cultuar hoje de manhã e não vai ministrar a palavra, é fácil. Porque o camarada tem um sábado lá para descansar, no domingo vem para o culto. Mas para quem tem que ministrar no domingo de manhã, como é complicado. Você perde não, você ganha o sábado todo na presença de Deus. Mas é complicado. E aí eu estava estudando, e eu falei assim: peraí, Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa não está certa. O barco está enchendo d'água, os discípulos estão preparados, estão apavorados, e a tua palavra diz que o Senhor Jesus estava dormindo no travesseiro. E cadê a água que não chegava em Jesus? Cadê o travesseiro que não molhava? Uau. Porque ele era homem, gente. Porque ele era homem. Eu tenho certeza que se você estiver cochilando em pé e bater um pouco de água na sola do teu pé, você vai despertar. Você vai acordar. Jesus era homem, Jesus era Deus, mas não era louco de permanecer dormindo na polpa do barco, todo molhado, com o travesseiro encharcado, entrando água no ouvido. E aí, o Senhor falou comigo assim: glória a Deus. O que eu quero mostrar para os meus filhos, que naquele barco, uau, ainda existia um lugar seco. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Uma almofada seca. Sabe o que eu vejo? Um homem seco naquele lugar. E sabe o que eu entendo disso tudo? Vocês querem saber aqui nessa manhã comigo? Que aonde Jesus está, as ondas são incapazes de atingir. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Onde há a presença de Jesus, a tempestade não alcança.
Aonde há a presença de Jesus, há refúgio, há salvação. E aí eu começo a imaginar que aquele barco não era somente um barquinho, mas ele tinha outros compartimentos. O que significa que aqueles discípulos estavam no barco que Jesus estava. Preste atenção nesse detalhe aqui. Pega essa comigo. Mas eles estavam no lugar errado. Espera aí, pastor, por que eles estavam no lugar errado se eles estavam no mesmo barco? Porque se Jesus foi para trás do barco, significa que alguém tomou a direção de Deus. E sabe o que acontece? Todas as vezes que nós tomamos a frente de Deus, os nossos negócios vão fracassar. Nós vamos passar por tempestades. Mas a boa notícia é que por mais que nós venhamos passar à frente, Jesus ainda está no controle de todas as coisas. O mais tremendo disso tudo é que ainda que nós venhamos fazer escolhas erradas, andar com pessoas que não deveríamos, emprestar ouvido para quem não devemos ouvir, fazer escolhas aonde não devemos escolher, se precipitar, Jesus manda nos dizer o seguinte: olha, por mais que você erre, eu te perdoo e permaneço com você até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu filho. Eles estavam num lugar aonde não poderiam estar, que é à frente de Jesus. Sabe uma coisa? A nossa vida ela é feita de escolhas. Quem diz amém aqui para mim? Escolhas erradas. Pastor, mas a Bíblia diz que nós temos o livre arbítrio. A Bíblia diz isso? A Bíblia realmente diz que nós temos livre arbítrio? Aonde eu sei, o Senhor Jesus ele manda escolher a vida ou a morte, o céu ou o inferno. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque quando nós tomamos decisão na nossa vida, significa que a gente está falando o seguinte: Jesus, deixa que é por minha conta, não precisa estar comigo. E algumas coisas são muito sérias, porque a gente toma a frente de Deus, passamos por cima de Deus e queremos resolver os problemas, tirar a água do nosso barco, sem que o Senhor nos ordene a fazer. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui. Ontem tivemos uma consagração. Eu saí daqui maravilhado. Eu saí daqui mais apaixonado. Porque eu tive lembranças. O Senhor me fez voltar lá no início, aonde tudo começou, aonde eu fui curado dentro de uma consagração. Vou dar o testemunho na terça-feira. A pastora já me invocou. Aonde eu recebi o meu chamado. Que para mim, olha só, para mim o meu chamado tinha que ser aqui. Eu tinha que tocar em que fosse um pandeiro, uma latinha, alguma coisa. Porque eu queria. Porque, olha a palavra eu, porque eu achava bonito. Eu acho lindo o louvor. Porque eu queria os aplausos. Eu não entendia que tudo que a gente faz é para glorificar o nome do Senhor. Quando eu peço para vocês podem aplaudir, não é para me aplaudir nunca pense nisso. Mas é porque Deus está falando conosco. E na consagração de ontem houve algo para mim aqui. Depois eu vou pedir para o Leandro dar um testemunho, porque eu acho que ele vai ter, e vai ter muitos, hein? Escuta o que eu estou falando. Mas aconteceu algo aqui comigo aqui inédito. Porque Deus falou contigo? Não, Deus sempre fala comigo. Ô pastor, está altivo. Não, Deus sempre fala com você. O problema é somos nós ouvir a voz de Deus. É estar na posição certa para ouvir a voz de Deus. Jesus estava no barco, no finalzinho do barco.
Aqueles homens não prestaram atenção em Jesus e por conta própria estavam atravessando. Tomaram a frente. E aconteceu, quase acontece uma coisa. O Senhor ontem, eu lá no cantinho lá atrás, que estava me preparando a ministração da palavra de hoje, eu falei, nossa, vou aproveitar aqui, mas sempre ligado aos cultos. O Senhor virou para mim e falou assim, você vai sair daqui, e Deus sabe como eu adoro hospital, cemitérios, lugares tenebrosos. Eu amo estar. Tem pessoas que pagam até para poder ir, gostam de estar. Eu não gosto. O Senhor falou assim, você vai sair daqui e você vai lá no hospital. Não, você vai até a Valentina e você vai orar pela vida dela. Amém. Eu falei, Deus, e se ela não estiver no hospital, já estiver saído? Ele falou, não interessa, aonde ela estiver você vai. Por isso eu estava tão apressado para ir embora. Peguei minha esposa, eu tinha outras coisas para fazer e deixei para ir no hospital por último. Pô, pastor, você deixou para ir no hospital por último? Sabendo que Deus tinha mandado você vir aqui, você não priorizou? O que a Bíblia diz? Os últimos serão o quê? Os primeiros. Eu priorizei a Vavá. Mas se eu vou logo, eu tinha tanta coisa para resolver ontem, que eu ia chegar correndo para fazer as outras coisas. Eu falei, não, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, e por último eu vou bater no hospital. E aí sim. E aí nós oramos, estava a Lani lá com ela está muito bem, mas não é ali o lugar dela, não vai ser ali que ela vai permanecer. Eu já vejo ela saindo daquele lugar. Amém. Eu já posso ver isso. Amém. E eu cheguei, conversei, e aí a gente orou. Mas orou pelo quê? Não sei. Eu sei que o Senhor pediu não, eu orou, que eu orasse a Valentina. Glória a Deus. O Leandro falou que, posso falar? Ontem foi o primeiro dia que a glicose dela, depois que nós oramos, não subiu mais, permaneceu estável. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus da nossa tempestade. Aleluia. É o Deus que faz aquilo que nós não vamos conseguir fazer. É o Deus que está aqui, que está ali, que está trabalhando já na sua vida, que está trabalhando na sua casa, que está trabalhando no meio da sua família. Sabe por quê? Porque a sua família não vai afundar, a sua família não vai se romper, a sua família ela não vai fracassar, a sua família não vai naufragar, porque o Senhor está no controle da tua vida. Por mais que você não tenha entregado a sua vida para Ele, Ele está no controle. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o que Deus faz. E sabe o que eu aprendi? Que o que Deus faz não é para se entender, mas é para agradecer. Amém. O milagre que Deus faz não é para buscar explicação, mas é para glorificar o seu nome. Amém. Eu estava falando de como é que foi minha segunda-feira. Cheguei doente para trabalhar. Quando chegou na via lá, ali no coisa, um amigo falou assim: Cláudio, teu pneu está estourado, um carro carregado de criança. Eu falei, nossa, botei a mão na cabeça. E pela primeira vez, irmãos, eu sou um cara que sou extremamente no 220. Pilhado. Pela primeira vez ele falou, cara, encosta o carro. Eu falei, calma. Eu vou parar onde eu tenho que parar. Na hora que eu saí, que eu parei o carro, o senhor já tinha me dado todas as estratégias. Olha, você vai trocar para cá, vai puxar para cá, vai puxar do carro dela, não sei o quê, vai levar o carro e vai dar tudo certo. E foi o que eu fiz. Eu troquei daqui, puxei dali, fui com o carro assim, ó, capengando o tempo todo. Cheguei no borracheiro e falou, o que houve, amigo? Eu falei, nada. Olha o meu pneu todo esbagaçado. Falei, meu amigo, só troca meu pneu. Eu olhei as crianças lá, tudo fazendo festa. Falei, vamos fazer festa, galera. Não esquenta, não. E eu passei pela tempestade. Porque eu não estava no barco. Eu não estava no barco, não. Eu estava na van. Mas o Senhor estava na van junto comigo. Essa você gostou, né, Rafa?
vezes é estar aonde não devemos estar. E não estamos num lugar seguro que Deus quer que nós estejamos. E aí eu falei para o Senhor, e onde seria esse lugar seguro? Talvez seja a pergunta de cada um de vocês. O Senhor falou assim, vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que eu vou te mostrar onde é o lugar seguro. É isso, presta atenção. Para de fazer escândalo pro seu problema. Para de gritar pro seu problema. Sabe? Para de murmurar. Para de se estressar. Sabe o que você tem que começar a fazer? Eu estou falando isso porque Deus falou isso para mim. Porque eu sou assim. Eu sou estressadão, eu sou ilusões. E às vezes eu quero resolver tudo muito rápido. O Senhor falou assim, ao invés de você ficar dessa maneira, sabe o que você tem que fazer? Ei, tranca a porta do seu quarto, vai você sozinho. Lá é um lugar seguro para você estar. Ali é a roupa do quarto. Ei, eu não sou movido pelos gritos. Eu não sou movido pelo pedido de socorro. Eu não sou movido pelas vozes. Eu sou movido pelo clamor que vem direto do coração. Aleluia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ali é o teu lugar. É o lugar que Deus estará com você. E fechada a porta, orarás ao teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vê em secreto. Oh, aleluia. Ele nem fala sobre isso aqui, mas Deus está dando aqui. Aleluia. A padaria está funcionando, o pãozinho está ficando quente. O teu Pai vê em secreto. Sabe o que significa isso? Não é no momento da sua oração, não. É no momento da tempestade que Ele está olhando para dentro de você. Onde nenhum psicólogo, onde uma psicologia não vai dar jeito, onde um psiquiatra não vai dar jeito, onde um médico não vai dar jeito, mas o Senhor está vendo tudo em secreto. E a palavra para completar isso assim: Ele te recompensará. Vai ser no seu quarto que você vai dobrar o joelho e você vai declarar ao Senhor: Pai, eu preciso tanto de Ti. Cara, preste atenção, Deus ele não vai trabalhar na tua vida no meio de vozes, no meio de barulho. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que aqui não existe uma casa tão barulhenta quanto a minha casa. Irmãos, assim, sabe o que você não ter paz para orar? Sou eu, literalmente. E todo o propósito que eu faço de oração, Carla, com Deus eu quebro. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu ainda não peguei a estratégia. Porque antes de eu fazer um propósito, eu tenho que falar: Senhor, cala a minha casa em nome de Jesus. Diminui o barulho aqui. Porque é um escutando televisão alta, é outro escutando som alto, é outro falando, é outro: Miguel! Vem aqui, chamou! Irmãos, assim. Aí ele fala assim: o pastor esquece de tudo. Mas como é que o pastor não vai esquecer, gente? Mas como é que você prega? Porque não sou eu, é Deus que fala através da minha boca. Porque se ele dependesse de mim, irmão, eu não estaria nem aqui. Aí eu penso assim: já sei aonde eu vou orar, Senhor. Quando eu entrar na van. Quando eu entro na van, um monte de criança puxando minha orelha, botando chiclete no banco para eu sentar em cima. Não é só aqui que eu sou maltratado, não. Tudo quanto é lugar que eu estou. Aí na hora de dormir que eu deito assim, né, tem aquele versículo que Davi fala: em paz eu me deito. Aí daqui a pouco vem aquele negócio escolhido assim: oi amor, cheguei, ele está com você. Eu falei: obrigado amor, deita aqui. Aí quando eu começo a pensar em orar, porque eu não consigo nem ficar de joelho, aí eu durmo, porque eu já não consigo mais. É um corre, sobe escada e desce, pula, não sei o que, não sei o que. E
tudo vai acontecer. Mas eu ainda tenho certeza que minha hora vai chegar. Eu vou me trancar naquele quarto com Jesus. Mas o problema é que eu me tranco e batem na porta e ligam para o meu som. Nada consegue parar essa galera. Eu não consigo parar essa galera. Nada consegue. Tem dia que a minha filha está tão espiritual que ela põe um louvor que lá na Zona Sul você escuta. Mas o dia que ela não está espiritual também só Jesus. Aí ele fala assim: pai, você é muito chato. Eu não sou chato, eu só queria 10 minutos, sabe? Dá 10 minutinhos, por favor, gente. É onde eu pego o meu caiaque, aí fala assim: esse cara é maluco, ele vai lá para dentro d'água, some, desaparece, o mar vira, vem tempestade, chove, o caiaque não aparece, porque lá eu estou seguro. Lá eu estou seguro, varão. É um tubarão mordendo o casco do caiaque, é a onda vindo, é a chuva. Eu falo: Jesus, me ajuda. É noite aqui agora, eu paro de pescar e fico lá, ó. Só eu e ele lá, ó. É o único lugar que eu tenho. A gente precisa aprender que onde Jesus está, tem paz. Se você não está tendo paz na tua casa, isso tudo aqui é brincadeira, eu estou falando assim, é porque alguma coisa está errada. Pastor, mas não, você não está pecando. Não tem demônios, não é isso. Mas às vezes tem muitas vozes, muito barulho, muita palavra, sabe? Aquelas palavras daqueles seus amigos mais chegados do que irmão, que vira para você e te abençoa e fala: tu não vai conseguir. É mais ou menos assim. Ou então olha assim, o cara está passando uma tempestade, em vez de dar a mão no cara e fala assim: irmão, estou junto contigo. Qual deve ser? Começa a especulação. Qual é a gravidade do pecado dele? Sabe qual é? Sabe o que Deus manda nos dizer? Cuide do teu barco, para não ficar à deriva. Deixe o irmão cuidar dele, porque está no controle de Deus. Aqueles barquinhos que estavam do lado ali, talvez se perderam, não sofreram tempestades, mas quando, olha só que detalhe lindo, mas quando olharam para o barco dos discípulos, que Jesus lá viu aquela tempestade, o que você faria? Se você está vendo o barco do teu vizinho pegar fogo lá, uma tempestade lá no vento virando, o que vai fazer? Qual é o normal? Ó, perna para quem te queima. Eu vou voltar, vou atravessar nada. Provavelmente aqueles barcos voltaram. E é por isso que o Senhor te escolheu, porque Ele quer ter uma experiência com você, que quando as pessoas olharem para a tua vida, vai poder declarar: só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, em Jesus você pode todas as coisas. Assim como em Jesus, é o tema da nossa mensagem, você vai vencer a tempestade. Aleluia. Sabe, a gente tem coisas que a gente não entende. Eu acho muito difícil entender a cabeça de Deus. Deus é um Deus que é inexplicável, Ele é inconfuso. E eu aprendi dentro daquilo que nós estamos falando, uma coisa. Quando Jesus manda aqueles discípulos atravessar, Ele queria consertar alguma coisa, Ele queria arrumar alguma coisa. E ninguém arruma uma casa se a casa não tiver uma bagunça. E geralmente a casa está em bagunça por quê? Porque estamos passando por uma tempestade. E sabe o que Jesus ele nos ensina? É que a direção tem que ser dele, não a gente tem que tomar a direção. E quando nós tomamos a direção, ele recalcula a rota. E esse recalcular a rota é que nos faz passar por crises, por caos e por tempestade. Sabe uma outra coisa que eu
aprendi dentro dessas passagens, desses textos, é que Jesus estava dormindo, certo? Amém? Mas quem precisava acordar não era Jesus, eram os discípulos. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Não era Jesus que precisava acordar, mas eram os discípulos. Quando você olha para a sua vida e você fala, cara, Jesus não se move, Ele não se movimenta, Ele não está fazendo nada, eu acho que eu estou no barco à deriva com Ele dormindo. Jesus manda te dizer assim, filho, filha, não sou eu que tenho que acordar, porque só a minha presença faz o milagre. Aleluia. Se aqueles discípulos não acordam Jesus, eles iam passar pela tempestade e iam chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus não mandou os discípulos atravessarem, mas não disse para os discípulos que seria fácil. A nossa caminhada até chegar aonde nós precisamos chegar, ela não vai ser fácil, mas nós vamos chegar. Nós vamos viver caos, lutas, batalhas que serão travadas, mas o nível que Deus quer que você chegue é onde você vai chegar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Permitir que Deus recalcule a nossa rota. E aí eu passo para um outro nível da mensagem, porque eu já atropelei tudo que estava aqui. O que estava lá atrás eu já falei antes, o que estava na frente eu falei depois. A maior tempestade que nós estamos passando, que aqueles discípulos passaram, não foi a tempestade do vento, do temporal e do mar agressivo. Foi a tempestade que estava consumindo eles ali inteirinho. Eis, mente saudável, vida espiritual saudável. Se a nossa mente não estiver saudável, a nossa vida não anda. O vento interior é capaz de vencer a nossa mente. Ele é capaz de nos desgastar. Não é assim que você tem vivido nesses últimos dias? Ele nos fadiga, nos cansa, nos desgasta, nos deixa apavorados, porque aqueles discípulos, a gritaria ali dentro deve ter sido imensa. Eles ficaram apavorados porque eles nunca, e eu posso garantir isso, viveram tempestades assim. Nunca. E com tudo isso gera o que no nosso coração? Medo. E o medo acaba o que? Superando a nossa fé. A gente perde a esperança. A depressão tenta nos afundar. O medo tenta nos mobilizar. Só que Jesus é o dono de uma história. Jesus é o Senhor que muda vidas. Jesus é o Senhor que acalma a tempestade. Mas Jesus é o Senhor da calmaria. E Jesus é o Senhor que vai acalmar, preste atenção, esse vento que está te sucumbindo dentro do seu coração. Existem pessoas aqui dentro nessa noite que eu posso afirmar, porque Deus está falando, que precisam ser curadas, que estão vivendo uma tempestade interna, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, que está completamente sem controle, que tem vindo para a igreja, mas continua sem rumo, continua sem destino. Oh,
aleluia. Mas o Senhor manda te dizer nessa manhã, para permanecer, para continuar. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que para o vento. Ele é o Deus que troca o medo pela fé. Aleluia. Ele manda te dizer nessa noite, permaneça firme. Porque tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, no meu tempo, vai passar. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um local de adoração, mas só Deus sabe. Lembra do que nós lemos em Mateus? É no íntimo, é naquilo que está escondido que Ele trabalha. Nós estamos sorrindo. Quantas vezes eu vim para cá chorando, mas por fora, quem olhava para mim falava assim: caramba, esse pastor só vive sorrindo e brincando. Mas eu estava chorando por dentro. E antes mesmo da mensagem chegar aos meus lábios, o Senhor curou a tempestade que havia dentro do meu coração. Aleluia. Já passei por outras e eu fui curado. Já passei por outras e eu fui curado. E sabe quando que nós vamos ser curados de toda a tempestade? Quando nós decidimos falar assim: Senhor, não fique na parte de trás do meu barco, toma a direção do meu barco, toma a direção da minha vida, toma a direção da minha casa. Sabe por quê, Senhor? E reconhecer que você, sem Deus, você não pode nada, mas com Deus você pode todas as coisas. Quem está aqui quer vencer. Quem veio no domingo passado, veio nesse domingo porque quer vencer. Aleluia. Quem veio aqui, quem está aqui porque não quer abrir mão. O Senhor começou uma boa obra na sua vida. Aleluia. E Ele há de cumprir. Essa noite para me lembrar os versículos bíblicos. É só Ele mesmo. Ele vai cumprir essa obra. Sabe por quê? Porque se você continuar, se você cuidar da sua mente, a sua vida vai estar saudável, a sua saúde espiritual vai estar saudável. Não vai chover, vai ventar. Não pensa que isso acabou, não. Vai ter temporal, mas você não será vencido por eles. Você vencerá a chuva, o temporal e a tempestade. Aprenda. Vai lá. Aprenda a vencer a tempestade. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para Glória a Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas a nossa vitória, ela vem do Senhor. Você pode aplaudir? Obrigado, Jesus. Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua obra. Glória a Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus.